O nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Manter os olhos fixos no Senhor. Irmãos, esses dias nos podcasts do Café Católico, nós tivemos contato e vimos o Deus que é Emmanuel, o Deus que é Deus conosco. Vimos na Sagrada Escritura, como Isaías, séculos antes do nascimento de Jesus, já dizia que o Messias, que o Cristo, seria chamado Emmanuel, Deus conosco. Vimos no Evangelho de São Mateus, quando Deus vai falar e consolar São José, pedindo que ele não tivesse medo em receber Maria, porque o que nela foi gerado era fruto do Espírito Santo. Deus dando ali o nome da criança, que seria chamada Jesus, porque salvará o povo de seus pecados, e ele será Emmanuel, Deus conosco. Vimos naquela belíssima passagem que vale a pena reler, do capítulo 14 do Evangelho de São João, na última ceia, no discurso de despedida de Jesus. A partir do versículo 1 nós temos assim: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Que belo! Que belo Deus que insiste em conosco estar, em ser conosco. Nesse discurso, Jesus vai prometer o Paráclito. Ele vai dizer que ele iria partir, mas que ele não nos deixaria sós, que ele enviaria o Paráclito, que iria nos guiar, que iria nos explicar todas as coisas. E o Espírito Santo é a ação de Deus em nosso meio, é Deus conosco. É Deus que nos guia, é Deus que guia a igreja. Mas Jesus voltará uma segunda vez. E ele diz o motivo pelo qual voltará. No versículo 3, nós temos assim: Virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Como Deus insiste, como Deus quer conosco estar. Guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos identificar e encontrar na nossa história, na história da humanidade, a presença desse Deus que é Emmanuel. Na nossa história, na nossa vida, irmãos, naqueles momentos extraordinários, no nosso nascimento, no nosso batismo, na ordenação, para quem foi ordenado, no dia do casamento, para quem casou, no dia do nascimento do primeiro filho, no dia da celebração da primeira missa, nos acontecimentos extraordinários. É até fácil encontrar a ação de Deus, encontrar o Deus Emmanuel nesses acontecimentos que estão fora da ordem do dia, né? Que são extraordinários. Só que nós precisamos entender
que os dias e os acontecimentos extraordinários, eles são preparados no ordinário anterior e eles vão dar sentido também ao ordinário posterior. Nenhum fato extraordinário em nossa vida aconteceu para trás do nada e parou em si, teve o seu sentido último apenas naquele dia, naquela ação extraordinária. Ele vai se desdobrar em consequências futuras no ordinário de nossa vida. Então nós precisamos encontrar o Deus que age no extraordinário, mas se nós não encontrarmos ordinariamente no ordinário da vida, na vida de cada dia, na vida do cotidiano, nós não saberemos encontrá-lo, nós não saberemos reconhecê-lo. E ele nos visita, irmãos, constantemente. Santo Agostinho dizia que só temia um Deus, o Deus que passa e ele não vê, e ele não reconhece. No capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus, falando da providência, vai ensinar-nos a encontrar a ação de Deus, ele vai dizer: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Elas nem plantam e nem colhem, mas nenhuma delas morre de fome. Eles nem tecem e nem fiam, mas contudo eu vos garanto que nem Salomão, no auge de sua glória, se vestiu de maneira mais gloriosa do que um deles. E a conclusão que Jesus dá precisa fazer-nos pensar, irmãos. Se Deus trata assim as aves do céu, se Deus trata assim os lírios do campo, quanto mais Ele fará convosco, homens fracos na fé. Deus nos pede para, no ordinário da vida, nas coisas simples, a gente identificar a ação de Deus que lá em Mateus capítulo 6 era providente. Deus que vem ao nosso encontro sendo providente. Mas quantas vezes Ele vem ao nosso encontro sendo misericordioso, quantas vezes Ele vem ao nosso encontro sendo perdão, quantas vezes Ele vem ao nosso encontro sendo ternura, quantas vezes Ele vem ao nosso encontro sendo correção. Mas uma coisa é certa, sempre Ele vem ao nosso encontro. Peçamos a Deus a graça de reconhecer o Deus que chega todos os dias. Peçamos a Deus a graça de reconhecer o Deus que está próximo, que é Emmanuel. Deus comigo, Deus com você, aqui e agora, quando você escuta essa mensagem. Que Ele nos abençoe e nos guarde pela intercessão de São José e Nossa Senhora. Amém.